1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Todos acharam? Diga glória a Deus. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Vamos no 3 ler esse versículo de número 3 aqui. Contar até 3 e toda a igreja lê comigo, amém? 1, 2, 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Mantenham-se afastados de todo. Mantenham-se afastados de todo. Agora bem forte. Mantenham afastado de todo. Amém? Veja que esses dias o Senhor tem falado algumas coisas ao meu coração, e até tentei dividir algumas dessas questões com a minha esposa, mas de 2 semanas para cá o Senhor tem me dado revelações sobre a situação do corpo de Cristo. E Deus, Ele odeia todo tipo de pecado. Ontem especificamente, já perto da hora de dormir, fui reler o meu sermão novamente e fazer algumas anotações em cima dele. E depois que eu terminei esse sermão, eu fui convidado pelo Senhor a orar, e eu acho que eu orei somente 15 minutos, mas eu não conseguia orar. Eu apenas chorava, e a voz de Deus ecoava em meu ouvido dizendo: santidade, santidade, santidade. Então, qualquer uma de nossas pastoras poderiam estar falando sobre esse assunto. Qualquer um de nossos pastores poderiam estar falando sobre esse assunto nessa manhã. Mas eu sou o anjo da igreja. Então há uma revelação de ensinamento nessa manhã de Santa Ceia. E talvez você se sinta confrontado. E se você se sentir confrontado, significa que essa igreja prega o Evangelho. Porque o Evangelho não é conforto. O Evangelho é confronto. Nós não estamos chegando aqui para sermos confortados. Embora daqui a pouco, em alguns textos que nós vamos ler, nós vamos entender que toda a Escritura ela é inspirada para corrigir, para exortar e para consolar. Mas, de todas as transformações que Jesus fez no Velho Testamento, primeiro Ele confrontou, no Novo Testamento, Jesus confrontou as pessoas. E depois que Ele as confrontou em seus pecados e em sua maneira de viver, somente depois disso, Jesus operou milagres na vida das pessoas. Esse é um texto específico, uma carta que Paulo ele escreve, dizendo: olha, vocês já vivem dessa forma, vocês já procuram viver uma vida santa, vocês já procuram viver uma vida separada, mas eu estou escrevendo de novo, para lembrar a vocês que essas não são palavras vazias minhas, mas são palavras que foram liberadas a vocês através da autoridade do nome de Jesus Cristo. E aí no versículo 3 ele vai dizer: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Deus não tem outra vontade. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, já que essa é a vontade de Deus, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Não é de um pecado, é de todo. Então, às vezes esse tema ele tem sumido das pregações, ele tem sumido das ministrações, porque esse tipo de pregação e de ensinamento ele não dá like, ele não impulsiona as pessoas. Mas quando as pessoas absorvem esta palavra, eles compreendem que eles têm um impulsionamento que ninguém pode dar. É um impulsionamento na sua santidade. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Veja que doideira. E a vontade de Deus em nós é que essa paz exceda o nosso entendimento, e essa paz também seja uma paz que a igreja viva em todos os aspectos da sua vida. Nossos corações, nossas consciências não devem viver atormentadas e acusadas por pecados. Daí o ensinamento de Deus que requer de nós algo que não está na moda. Diga, não está na moda. E o que não está na moda? A pureza, a inocência. Essas coisas não estão na moda. Mas a palavra de Deus, ela é atemporal. Em Hebreus está escrito que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é um ser moral, amém ou não? Então a mensagem que eu vou trazer nesta manhã, não interprete como uma mensagem moralista apenas na maneira de se dizer, mas Deus é um ser moral. E Deus é imutável, é uma das características de Deus, a sua imutabilidade. Então Deus é um Deus moral ontem, Deus é um Deus moral hoje, e Deus é um Deus moral eternamente. Então, este tema que vamos ministrar hoje é um tema negligenciado pela igreja nos dias atuais. Mas a igreja precisa continuar atuando como coluna e baluarte da verdade. A igreja ainda precisa ser olhada pela sociedade e que as pessoas olhem para nós. E quem estava aqui no GC de quinta-feira compreendeu que a igreja não é você sozinho, a igreja somos nós juntos, e as pessoas precisam olhar para nós e ainda, no meio deste mundo turbulento de pecado, olhar para nós e ainda enxergar alguma integridade em nosso coração. O mundo precisa olhar para a igreja e dizer: ali tem pessoas diferentes, ali tem pessoas que podemos confiar, amém? Mas hoje as coisas estão tão misturadas que a gente não sabe mais quem é verdadeiro e quem não é, independente de ser cristão ou não. E o desejo de Deus é nos manter separado. Se o convite de Deus para nós é santidade, a palavra santo significa separado. Fala para quem está do teu lado: Deus quer que você seja alguém separado. Diga: Deus quer que você seja alguém separado. Está compreendendo isso? Veja, o que dá para perceber nos dias de hoje é que a maioria dos cristãos vivem como se não conhecessem o Evangelho. Eles estão na igreja todo domingo, eles estão na igreja nos cultos, eles ouvem palavra no celular, eles assistem podcasts, eles assistem palavra no YouTube, mas na hora de viver, eles vivem como se nunca tivessem conhecido o Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o quê? Poder de Deus e salvação para todos aqueles que nele crê. Então o Evangelho é o poder que salva a vida daquele que crer. E quem tem a vida salva não volta para os mesmos caminhos. É uma realidade espiritual. Então, qual o maior crescimento desses últimos tempos dentro do conceito evangélico? Dentro das igrejas, escândalos têm surgido dia após dia, coisas e com pessoas que nós nunca sequer imaginamos tem acontecido para escandalizar a obra de Deus. Veja, nunca em todos os tempos a infidelidade conjugal foi tão frequente como é hoje no meio dos cristãos. O número de divórcios no meio de evangélicos está batendo recorde, a começar por pastores. Mas este não é o desejo de Deus para a nossa vida. A castidade entre os solteiros já deixou de ser um valor absoluto. Outrora, os jovens compreendiam que honrar a Deus começavam pelos seus corpos, mas hoje, com uma semana de namoro, já estão tendo relações sexuais, vivendo piores do que os que não são cristãos. Não há mais valores entre nós.
E Deus quer resgatar esses valores entre nós. Nós temos que guardar o nosso corpo, alma e espírito incorruptíveis para o dia do Senhor. A cristandade tem consumido pornografia com a maior naturalidade. Não há mais vergonha, não há mais pudor. E o Senhor está nos corrigindo, porque Ele está nos chamando, nos convidando para a santidade. Deus está nos convidando para sermos aquela parcela que não trai a esposa. Deus está nos convidando para ser aquela parcela de meninas e meninos que ainda se guarda. Deus está nos convidando para ser aquela parcela que os nossos olhos não procurarão os prazeres da carne. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que não adorem aqui cantando, que não adorem apenas pulando com a boca. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fala para quem está do seu lado, em verdade, irmão. Cutuca a outra pessoa e fala para ele, em verdade, irmão. Porque o que tem de mentirosos neste lugar não está escrito. E Deus quer nos corrigir. Cara de santo, roupa de santo, testemunho de santo, mas por dentro somos verdadeiros sepulcros caiados. E Deus não quer transformar o lado de fora. Deus não quer te falar versículos da Bíblia. Deus não quer que você poste o seu devocional. Deus quer que você viva o seu devocional. Deus não quer nada disso. Deus não quer nada do exterior. Deus quer o interior. Então, querido, todas essas coisas que eu acabei de citar, falta de castidade, infidelidade conjugal e consumo de pornografia, nada disso é natural na Bíblia. Nada disso é natural nas Escrituras. O fato de algo se tornar socialmente comum não significa que seja biblicamente aceitável. Deus odeia o pecado, Deus condena o pecado e Deus odeia o pecador. Sabe aquela frase mentirosa que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? É mentira. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Deus ama seus filhos, Deus ama pecadores que se arrependeram e que agora são filhos de Deus. Mas quem vive na prática do pecado, Deus odeia essas pessoas. Deus está nos chamando, é um convite de Deus a pôr a mão no vinho e no pão de forma santa e consciente e não complacente. Então, amados, é o momento de abrirmos os nossos olhos, porque a Bíblia vai dizer que os que se fazem amigo do mundo são inimigos de Deus. Então a amizade com os costumes do mundo, diga comigo, a amizade com os costumes do mundo é inimizade contra Deus. E nós não podemos ser inimigos de Deus, amém? Porque Deus não abençoa os seus inimigos. A Bíblia diz que há um fogo consumidor que queima os seus inimigos. E Deus não abençoa inimigos. Deus só abençoa seus amigos, Deus só honra os seus amigos. Diga graças a Deus por isso. Então, minha motivação nessa noite, nessa mensagem, não é ser moralista. A minha intenção hoje é que desperte em você uma consciência fraterna de que precisamos levar a sério o que Deus pensa sobre a pureza sexual. Não é o que eu penso, não é o que o ministério pensa, mas é como Deus pensa as coisas. Porque a Bíblia vai dizer que todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus, esta permanece para sempre. Uma coisa que você precisa saber é que a batalha sexual é uma batalha de todo cristão. Diga comigo, todo cristão. Ninguém que está aqui está vacinado contra a batalha sexual. Amém ou não amém? Quem aqui é tentado? Deixa eu ver quem é tentado aqui. Tem alguns que já foram promovidos a santos e aí já não são mais tentados. Graças a Deus por isso. Quem aqui é tentado? Todos nós. Ninguém aqui está imune aos ataques de Satanás em nossa sexualidade. Mas o que nós precisamos saber é que Deus, Ele está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado para pelejar conosco essa batalha. Diga graças a Deus. Deus está conosco para pelejar essa batalha. Veja, a Bíblia vai dizer que a nossa amizade agora profunda, ela deve ser com Deus. E por isso nós não devemos brincar com os pecados sexuais. Nós não devemos brincar, porque pecado é pecado. E agora veja o que Apocalipse 22:15 vai dizer. Prestem atenção. Existem algumas coisas que Deus odeia. E Apocalipse 22:15 a gente vai compreender que do lado de fora da cidade, do reino de Deus, ficarão os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros. De toda a forma impura de sexualidade, todos esses ficarão de fora do reino de Deus. Talvez você não fique de fora da igreja, talvez você não fique de fora de alguns ministérios, mas do reino de Deus, todos, diga comigo, todos os sexualmente impuros ficarão de fora
do reino de Deus. Deus leva muito a sério a palavra dele. Nós precisamos compreender que o desejo de Deus para nós é compreendermos que o sexo é uma bênção de Deus. Deus criou para nos abençoar. Deus criou para nos honrar. Deus criou o homem. E depois que Deus criou o homem, só depois que Deus criou o homem, e Deus criou a mulher, e depois que Ele deu a ordem para que enchessem a terra e que multiplicassem. Então, se a gente parar de conceber como as coisas funcionam e a ordem que as coisas funcionam, Deus criou o homem para a sua glória, e Deus criou a mulher para a sua glória, e só depois que Ele criou o homem para a sua glória, e só depois que Ele criou a mulher para a sua glória, Ele disse: cresçam e multipliquem, tenham prazer. O que Deus está querendo nos ensinar com clareza é que Deus primeiro formou o homem para a sua glória e depois definiu a identidade, o gênero, e estabeleceu sexualidade, a missão de procriar e encher a terra. Então, primeiro você foi criado para a glória de Deus. Então não existe esfera de compreensão, sendo você casado, sendo você solteiro, você foi criado para a glória de Deus. Então a nossa primeira missão é glorificar a Deus com o nosso corpo, alma e espírito. Não existe contradição, não existe outra coisa. Então, há uma clareza na palavra de Deus para nós, dizendo que agora que vocês foram criados para a minha glória, e agora que vocês estão glorificando o meu nome, cresçam, multipliquem, ou sejam, através do casamento, usufruam de algo que eu criei para o bem de vocês. E a Bíblia vai chamar isso de sexo seguro. E o sexo seguro só tem um endereço. Qual o endereço, igreja? Quem sabe o endereço do sexo seguro? Casamento. Não existe outro endereço para o sexo seguro e para a aprovação de Deus a não ser santidade, a não ser casamento. Quem estiver fora dessa perspectiva está lançado dentro deste versículo de Apocalipse 22:15 e de muitos outros que ficarão de fora do reino de Deus. Veja que Deus está nos corrigindo, e não é porque Ele não nos ame. Deus está nos corrigindo para nós compreendermos que a correção, ela traz para nós bênção. A correção de Deus, ela traz para nós sabedoria. Diga sabedoria. Diga sabedoria. Deus quer nos encher nessa manhã de sabedoria para vivermos uma vida que glorifique a Ele, para vivermos uma vida que exalte ao nome dEle. Diga graças a Deus. É muito poderoso, querido, é muito poderoso. Provérbios capítulo 12, versículo 1, deixa eu ler para vocês. Provérbios capítulo 12 e versículo 1. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Tem alguma outra versão aí, filho? Ainda vai ligar. Aqueles que odeiam a correção, tem uma das versões que vai dizer é bruto. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a correção, amém? Quem aqui ama a correção? É difícil ser corrigido, sim ou não? Porque nós amamos a correção na vida dos outros. Nós amamos a correção quando a palavra é dirigida a toda a igreja. Mas quando a palavra vai para você, você começa a pensar: é porque conhece minha situação. Porque sabe como eu sou. É porque já conhece a minha vida. A Bíblia diz que todos os que amam a correção são sábios, mas todos que odeiam a correção são brutos e tolos. Então o desejo de Deus é nos corrigir. Diga, nos corrigir. E por que Deus nos corrige? Porque Ele nos... Hebreus capítulo 12, versículo 6 e versículo 7 vai dizer que Deus, como um pai, corrige todo aquele a quem Ele... Deus corrige aquele a quem Ele... Então se Deus está nos corrigindo nessa manhã, é porque é um amor muito grande sendo derramado neste lugar. Mas não é um amor que é complacente com seus pecados. É um amor que nos liberta. É um amor que nos constrange. É um amor que nos tira do nível da sujeira. É um amor que nos tira do nível da sujeira e do pecado e nos leva para o nível da sua glória e da sua santidade. Então, amados, a Escritura vai dizer que nós precisamos ser puros. Amém? Amém. Então eu começo essa pregação dizendo que solteiros ou viúvos que praticam atividade de caráter sexual estão pecando gravemente contra Deus. Que loucura, gente. Olha só, a Bíblia ela trouxe uma definição muito clara sobre o que era ser viúva.
e sobre o que era ser solteiro. O solteiro a gente já sabe, mas a viúva bíblica, sabe quando o apóstolo vai falar dessa mulher, ele vai deixar claro que essa viúva bíblica é uma viúva a partir dos 60 anos. Porque com 60 anos, Paulo está trazendo um ensinamento para nós, que com 60 anos ela já está mais tranquila, e ela pode seguir sua vida sozinha. Até nos cuidados com a viúva, que a Bíblia vai dizer lá de Tiago, ele está dizendo que essa mulher seja uma mulher cuidada pela igreja, pelo testemunho que ela já deu antes da sua viuvez. Olha que doideira, o apóstolo chegando e dizendo, olha, mas se essa mulher tem menos de 60 anos, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, e versículo 8 e versículo 9, ele diz, portanto, digo aos solteiros e às viúvas, olha o que Paulo vai dizer, digo a vocês, é melhor que permaneçam como eu, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar, porque é melhor casar do que arder em desejos. Então, jovem, se o seu namoro já está avançando o sinal, marque o seu casamento. Pastor, eu não tenho nada, mas tem fogo, então se case. Pastor, eu ainda, estou me organizando, se case. Como que vai ficar neste lugar, conhecendo toda a palavra de Deus, vivendo no pecado, da fornicação, afastado de Deus? Pastor, estamos na graça, sim, graça e pecado não são sinônimos. Quem vive no pecado não está debaixo da graça, mas está debaixo da lei. Porque a graça não nos leva ao pecado, a graça de Deus é uma outra coisa. Que diremos essas coisas, permaneceremos no pecado? Não, mas a graça de Deus é diferente. Onde abundou o pecado, onde teve muito pecado, agora tem muita graça, tem muita glória, tem muito poder, tem muito testemunho, tem muita transformação. Vocês estão compreendendo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se tem jovens aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa, é melhor vocês casarem-se do que viverem abrasados, porque o pecado tira as pessoas do seu ministério, o pecado tira as pessoas do foco, o pecado tira as pessoas das suas obrigações com Deus, amém? O pecado faz a igreja sofrer. Está vendo esse menino aqui? Ele namora. Se esse menino cair, ele não vai sofrer sozinho, ele vai sofrer, a namorada vai sofrer, a mãe vai sofrer, o pai vai sofrer, a igreja vai sofrer, porque quem vai ficar no lugar dele? Então é muita responsabilidade de se manter em pé, é muita responsabilidade de se manter em pé. Mas uma coisa que eu quero dizer nessa noite, é que as vozes proféticas dessa igreja não se calaram, Deus ainda revela nesse lugar. Deus ainda revela nesse lugar, e essa mensagem é uma prova de que Deus está incomodado com algumas pessoas nesse lugar. É tempo de conserto, é tempo de arrumar o altar, é tempo de voltar à santidade, é tempo de voltar a confessar pecados e abandoná-los. É um tempo de viver uma coisa nova em Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, você pode anotar isso no seu celular, onde você quiser. Se você não gosta de ouvir sobre os seus erros, você está incapacitado de crescer como cristão. Se você não gosta de ouvir sobre seus erros, você está incapacitado de crescer como cristão. Porque Deus só faz pessoas crescerem, pessoas que suportam a dor do discipulado, da correção, e pessoas que tomam atitude. Está aqui o Rafael, que é personal trainer. E eu costumo dizer, irmãos, que santidade, vida com Deus, é para quem suporta a dor. Só tem músculo quem suporta a dor, não é, Rafael? Se não suportar a dor, não vai ter. Quem treina leve não vai ter músculo. Você está entendendo? Vai ter qualidade de vida, vai ter elasticidade, mas músculo não. Músculo é para quem pega pesado. Você está compreendendo? Se Deus está ensinando você hoje, se Deus está pegando pesado com você, é porque Deus quer que você cresça, que você passe por esse momento infantil da sua vida, amém? Passa por esse momento infantil da sua vida e cresça, e vire homem, vire mulher. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas agora que sou homem, eu faço coisa de homem. Diga graças a Deus. Se você ainda continua no pecado, você é um menino na fé, mas quando você abandona o pecado, resolve a sua vida, você deixa de ser um menino e vira homem espiritual. E Deus quer que a gente cresça. Diga, Deus quer que a gente cresça. Então eu queria te dizer, não recuse a disciplina. Olha para quem está do seu lado e fala, não recuse a disciplina. Fala, não recuse a disciplina. Eu me lembro que um dia um rapaz veio congregar na nossa igreja, e ele tinha traído a esposa dele com a esposa recém-casada de outro homem. E aí ele veio congregar na nossa igreja.
Ele era ministro de louvor, entre aspas. E ele disse: eu queria ficar com o senhor, porque... Aí falou mal do outro pastor, porque o senhor sabe cuidar. E quando fala mal de outro pastor, eu já estou ligeiro. E aí deixei ele aqui quietinho. E foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Queria conversar com o senhor. Eu falei: pode conversar. É que na outra igreja lá, se eu fosse ficar de banco, eu ia ficar 6 meses e aí já era. Já podia voltar para o meu ministério, fazer minhas coisas. Eu falei: por que você não ficou lá? Não, mas eu preciso de uma posição sua. Quanto tempo dura o banco na Ebenezer? O banco aqui dura de 1 dia a 30 anos. Você que sabe. Se você confessar, abandonar e mudar de vida, em 1 dia acabou a sua disciplina. Se você achar que está cumprindo uma disciplina e continuar sendo safado, você continua disciplinado. Simples assim. Não tem prazo aqui. O prazo aqui é quando você tomou vergonha na cara. Esse é o prazo. Quando você tomou vergonha na cara, pronto, está resolvido o teu banco. Essa é a grande questão. As pessoas estão preocupadas com prazo, para cumprir de tabela, e não estão preocupados com voltar ao altar de Deus, voltar à presença do Senhor. Meu coração não arde pelo microfone, meu coração arde por Deus, por sua glória, por sua presença, amém? Teu coração não deve arder por outra coisa a não ser pelo Senhor. Pior do que perder teu ministério, pior do que perder o microfone, pior do que perder o cargo, é perder a bênção de Deus sobre a tua vida, a companhia de Jesus, a companhia do Espírito Santo. Essa é a pior parte. Então Jesus está convidando você hoje: sai do buraco que você se enfiou. Resolva a sua vida. Se você é solteiro, casa. Se você é casado, confessa, abandona, muda, sai. Salomão, em um dos seus provérbios, vai dizer: tira o pé da casa da prostituta, porque os caminhos dela são doces ao início, mas o final são caminhos de morte. E quantos aqui nessa noite já estão mortos, afundados na prostituição, afundados no adultério, afundados na pornografia, e o Senhor está dizendo: tira o teu pé de lá, tira o pé de lá. Fala para quem está do teu lado: tira o teu pé de lá. A mão de Deus está estendida nessa manhã, aleluia, dizendo para nós: olha, eu vou puxar você. Só levanta a mão e diz: eu preciso, que eu vou puxar você, eu vou tirar você desse buraco, aleluia. E o que dizer de nossas crianças, que estão sendo sexualizadas com 8, 9, 10, 11 anos de idade. E os pais querem colocar a responsabilidade no pastor. E os pais querem colocar a responsabilidade nos líderes de célula. Os pais querem colocar a responsabilidade em A, em B, em C. A sua casa é seu governo, a sua casa é sua responsabilidade. Não feche os olhos para o pecado de seus filhos, achando que o pastor tem que corrigi-los. E sabe como é que alguém corrige seus filhos dentro de casa? Sendo exemplo para eles. Não existe outra maneira. Seja exemplo para eles. Esses dias estava meu filho, minha nora em casa. Espero que seja minha nora, vai casar, espero que case. Estavam lá em casa e ela pediu alguma coisa para meu filho respondeu de uma forma tão áspera: que eu não vou fazer, quero dizer o quê. A menina ficou sem graça. Eu voltei na sala e falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Como é que seu pai trata a sua mãe? Ah, lembrei. Ela pediu um lanche. Ele estava fazendo, eu fiz para minha esposa. A minha esposa. Eu só tenho uma, e dá um trabalho da bexiga. Eu não sei como tem Satanás que quer 2, 3. É uma só. Tem dia que eu finjo que estou dormindo, porque ela está lá esperando eu abrir o olho para falar café. E aí ele foi, aí eu fiz para minha querida. Assim, ela já estava debaixo de ameaça, eu fui fazer. Aí fui lá fazer, aí ele foi preparar o dele. Olha, você está com a sua namorada e vai preparar só o seu. Não, faz você, que não sei o que. Eu falei: irmão, como é que você vê o papai tratando a mamãe? Aliás, o que você está vendo na minha mão? Para quem que é? Seus filhos vão aprender com o seu exemplo. Mas se eles não prestarem lá na frente, depois que tiverem de maior, é problema deles, não é seu. Mas os filhos estão lendo a sua vida, meu irmão. Seus filhos estão lendo a sua vida, minha querida. E vai chegar um dia que você não terá moral para corrigir ninguém, porque sua vida é mais suja que a vida de seus filhos. Deus não tira a responsabilidade de um para dar para outro. É nossa responsabilidade. Meus filhos hoje um tem 20 e outra tem 22. Nenhum deles é inocente. Ficou muito claro para eles as escrituras. O que vocês estão vivendo é problema de vocês.
Vocês estão compreendendo, gente? Estão compreendendo o que Deus está dizendo para nós? Temos que amar a disciplina, porque se amarmos a disciplina, receberemos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, existe hoje um desafio de Deus para nós nesse lugar. Existe um desafio de Deus para nós nesse lugar. De que nós, casados, quem é casado, levanta a mão, homens e mulheres. De que nós, casados, devemos ter fidelidade conjugal. Devemos ser fiel. Amém? Devemos ser fiéis. Quem comeu a carne, rói o osso. Você está compreendendo? Deus determinou para nós exclusividade. Amém? Então seu marido, ele é exclusivo de quem? Amém, olha lá, a irmã já mandou, é isso. Pelo menos uma mulher tem certeza de alguma coisa nessa igreja. Amém? Seu marido é exclusividade de quem? Seu. Sua mulher é exclusividade de quem? Os irmãos é muito ligeiro, né? Sociedade machista é outra coisa, não que eu aprove, mas... Irmã, seu marido é exclusividade de quem? Queridos, sua esposa é exclusividade de quem? Então, nós como igreja ministramos tolerância e amor na vida de casais que por motivos diversos tiveram que encerrar seus casamentos, e a Bíblia é muito clara sobre isso, quando houve traição. Pastor, o senhor faz segundo casamento na sua igreja? Faço. Quando a pessoa foi traída. Acho que aqui eu já respondi uma par de gente, né? Agora, não é porque tua esposa engordou, tu quer separar, que eu vou te casar com a magrinha, irmão. Pode esquecer, amado. Pode esquecer, amado. A casa de Deus não é brincadeira, não. Então, nós tratamos com amor quem teve que encerrar um casamento e entrar em uma nova vida, mas não flexibilizamos e não negociamos a palavra de Deus. Então, quando eu fui conversar com algumas pessoas aqui que casaram de novo, a pergunta foi: como foi, por que foi e tal, e qual a sua condição agora? E o que a Bíblia diz sobre o assunto? Não é brincadeira não, irmãos. O evangelho é sério. A graça de Jesus, ela é séria. Amém? Êxodo capítulo 20 e versículo 14. É um mandamento desde o Velho Testamento que Jesus acentua no Novo. Olha lá. Não cometa. Isso é uma sugestão? Isso é o quê? Mandamento. Não cometa adultério. Está compreendendo? E o que é adultério? É quando você se relaciona sexualmente com outra pessoa que não seja seu cônjuge. E aí a Bíblia diz que você está em adultério, e quem casar com você também está em adultério. Então, se eu traio a pastora e caso com outra mulher, estamos em adultério, eu e aquela mulher, para sempre, até que a gente se arrependa e mude a situação. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E eu não vou negociar palavra para ter igreja cheia. Eu tenho dito ao longo dos anos, pastor Mike, este lugar não vai virar casa de show, porque na casa de show se tolera tudo. Na casa de show se tolera traição, na casa de show se tolera swing, na casa de show se tolera troca de casais. Aqui não, aqui é a casa de Deus, e na casa de Deus há um clamor na Escritura que diz: santidade convém à minha casa. Isso é um lugar de santidade. Não é porque você é divertido que você tem que ser adúltero. Não é porque você é legal que você tem que abrir brecha para adultério. Não. Meus irmãos, há um desafio de Deus para nós. Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 5, 27, 28, eu quero deixar isso muito claro. Na lei, você era condenado por adultério se você fosse pego com uma mulher, ou pego com um homem que não fosse seu cônjuge. Na graça, olha o peso da graça de Deus, olha o que a graça vai dizer. Todo o povo gritou em resposta. Mateus 5, 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, agora é Jesus falando, tá bom, igreja? Jesus falando. Lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Amém? Amém ou não? Olha que doideira. Pode ligar a luz. Olha que doideira.
Não é quem conversou, não é quem mandou mensagem, não é quem marcou, não é quem fez, é quem pensou. Já é adúltero. Por isso que a gente precisa todo dia confessar os nossos adultérios. Tem algum santo aqui? Tem alguma santa aqui? É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Para sermos honestos, olha para quem está do lado e fala assim: não negue os seus pecados. Não neguem os seus pecados. Porque o maior problema onde o diabo está entrando dentro da igreja é na negação. Eu sei que eu estou errado, mas eu quero graça, eu quero misericórdia, mas eu não quero responsabilidade. Essa mensagem não é para me envergonhar, essa mensagem não é para me humilhar, essa mensagem é para olhar para mim e dizer: se você vigiava, Fábio, vigia ainda mais. Se você vigiava, Rodolfo, vigia ainda mais. Porque o diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Mas se você vigia, a Bíblia diz que tem um anjo do teu lado te guardando em nome de Jesus. Então não adianta orar o Pai Nosso. Escuta o que eu vou dizer. Não adianta orar: me livra de toda tentação, não me deixe cair em tentação. Como você pode dizer não me deixe cair em tentação, se você está decidido a ir correndo para suas paixões e os seus pecados quando o culto acabar? Você está decidido, irmão, a continuar em pecado. Você está decidido, minha irmã, a continuar em pecado. E as coisas não vão mudar. Diga comigo: não vão mudar. Provérbios 28, 13. Olha o que está escrito em Provérbios 28, 13. Eu quero que você preste bastante atenção. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona recebe misericórdia. Coloca outra versão para mim, por favor. Quem esconde seus pecados, o que encobre suas transgressões, nunca prosperará. Tem gente que nunca vai sair do buraco. E aqui está a resposta. Pastor, porque minha vida não muda? Aqui está a resposta. Quem encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, não adianta fazer campanha, jejum, oração, subir para o monte, morar no monte, mas se encobrir suas transgressões, nunca prosperará. Veja, e encobrir, pastor Mike, eu estava estudando sobre isso, não é só esconder dos outros, é saber que está e negar a sua situação e colocar a culpa nos outros. Eu não prospero por causa da irmã Nani. Você atravessou na minha frente, fez o negócio primeiro que eu. Eu não prospero por causa da Joyce. Porque se o pastor tivesse chamado eu, não ela, eu estava prosperando. Não, não é sobre isso. Se tem alguém culpado de você não prosperar, é você. Está aqui na Escritura. O que encobre, o que nega. Sabe, o negacionista, a palavra mais falada em 2022, 2023. O negacionista nunca prosperará. Pastor, qual o caminho? Confessar. Pastor, sou adúltero. Pastor, sou adúltera. E o que eu faço daqui para frente? Acabou. Acabou. Imagina alguém com câncer. Eu não tenho câncer. Eu não tenho câncer. Eu não tenho câncer. Não vou fazer quimioterapia. Eu não tenho câncer. Eu não vou fazer ressonância, eu não tenho câncer. Eu não vou fazer biópsia, eu não tenho câncer. Essa pessoa vai viver ou vai morrer? Vai morrer. Porque ela está negando algo que é real. Real. E deixa eu te dizer mais. Deus está vendo nossos celulares quando nossas esposas não estão vendo. Deus está vendo nossos celulares quando seus esposos não estão vendo. Deus está vendo os nossos olhares no carro quando a mulher não está sentada no banco da frente. Deus está vendo suas conversas, às vezes até com irmãos da igreja, falando do corpo das irmãs e da igreja. Deixa eu voltar para cá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu quero dar um tempo nessa palavra. Paulo está escrevendo a Timóteo algumas recomendações. Não repreendas asperamente o ancião. Não fale de forma áspera com alguém que é mais velho que você. Porque Timóteo era um pastor jovem. E Paulo queria que ele tivesse o respeito da igreja. Então ele vai dizer: olha, Timóteo, não repreendas asperamente um ancião. Fale brando com quem tem autoridade sobre a sua vida. Mas corrija-o como um pai. Como pai. Como que você fala com seu pai que ele está errado? Estou falando de quem teve relacionamento saudável com seu pai. Porque lá no Pernambuco não se falava.
Você não fala. Ponto. Aos moços, como que o pastor Fábio deve se relacionar com os moços dessa igreja, os rapazes? Cadê os rapazes dessa igreja? Jovens, os rapazes, cadê os rapazes jovens que não são casados? Os rapazes, baixa a mão, Rodolfo. Os rapazes jovens que não são casados, levanta a mão. Como que eu devo me relacionar com vocês? E como que vocês devem se relacionar no grupo como igreja? Como irmãos. Mas que irmãos, pastor Fábio? De sangue. O relacionamento de vocês com os seus pares da mesma idade é relacionamento como irmãos. O relacionamento de vocês com os mais velhos como se fossem seus pais. Agora vai lá, versículo 2. As mulheres mais velhas, essa aí está acabando com a mulherada, viu? As mulheres mais velhas, então como que eu vou me dirigir às mulheres mais velhas da igreja, eu sendo homem, como se fossem minha mãe? Então meu relacionamento com a irmã Assunção é como? Minha mãe. Meu relacionamento com a irmã Vilani é como? Minha mãe. Meu relacionamento com a irmã mãe do Rodolfo é como minha mãe. As moças, digam comigo, as moças, como a irmãs, em toda, olhem para cá, não se despercebam da palavra. Homens, cadê os homens dessa igreja? Levanta a mão. Como vocês têm olhado para as irmãs desta igreja? Deus ainda revela coisas nesse lugar. Eu tive um homem que congregou nessa igreja, tive desprazer de ter um homem que congregou nessa igreja, pastor Mike. O pastor Mike sabe disso? Que ele costumava se sentar estrategicamente em algumas cadeiras atrás de algumas irmãs. E quando a gente pedia para as irmãs levantarem, para a gente orar, vamos orar, igreja? Ele permanecia sentado. As irmãs levantarem, media o corpo das irmãs e depois levantava. Tudo isso a esposa vendo. Eu perdi ovelha aqui por causa de um safado. E daqui a pouco vamos terminar falando sobre isso. Que não podia ver um decote, que não conseguia mais olhar no rosto das irmãs, só olhava nos decotes. Os homens ainda estão aqui no culto? Deixa eu dar um recado para vocês. Além da Bíblia e da Escritura, respeitem suas mulheres. Respeitem este lugar. Respeitem esta casa. O nosso relacionamento com as moças dessa casa é como nossas irmãs de sangue. E quem aqui já cogitou ir para um motel com a sua irmã de sangue? Quem aqui já cogitou sair com a sua irmã de sangue? Quem aqui já cogitou ter um caso com a sua irmã de sangue? Esse é o relacionamento que a Bíblia diz para mim ter com as irmãs dessa igreja. Mais uma vez eu digo, respeitem. Respeitem, porque este lugar, enquanto Deus estiver me revelando as coisas, não adianta me cobrir de presente, não adianta me abraçar, não adianta me dar oferta e não ter caráter, porque eu não vou negociar a palavra pelo presente. Não! Ainda há um Deus que revela neste lugar. Não importa quem seja, ainda há um Deus que revela neste lugar. Então olhe para as suas irmãs, olhe para essas irmãs mais novas da igreja como suas irmãs de sangue. Olhe para esses jovens como seus irmãos de sangue. Queridos, nós não podemos perder a chance de não herdar o reino dos céus. Não podemos negligenciar. Então as irmãs mais velhas devem ser tratadas com respeito e pudor. As mais jovens como nossas irmãs de sangue. Para que haja pureza neste lugar. Muita coisa não acontece aqui por causa dos pecados escondidos, por causa da falta de pureza e por causa de uma mente cauterizada no pecado. São maridos que não deixam a mulher pegar no celular. Eu não compreendo. Obreiros, líderes de célula. Gente, vamos, pelo amor de Deus, tomar vergonha. Isso é para nós, isso é para o pastor Fábio, isso é para o pastor Mike, isso é para o evangelista Rodolfo, é para o evangelista Rafael, é para o Edilson, é para o Caio, é para nós como homens, é para nós. Tem irmãs que pegam o celular do marido e quando pega, sempre acha brecha, sempre acha um pé, sempre acha uma coisa. Fala para quem está do teu lado, para de mentir, meu irmão.
Para de mentir, minha irmã. É hora de ser tratado pelo Senhor. É hora da verdade. Deus quer mudar a nossa vida, mas Deus não vai mudar onde não tiver vontade de fazer as coisas acontecerem. E o nome disso não é legalismo. É porque Deus é um ser moral. O adultério não nasce como adultério. Você não entendeu? Você não acorda de manhã e já sai com uma mulher. Não! O adultério nasce com uma mensagem. Irmã, com todo respeito, você é linda. Com todo respeito, viu? Mas se você não fosse casada, eu casaria com você. Elogios sinceros, um demônio por trás. Homem casado aqui sem vergonha, dando WhatsApp para as pessoas, chamando as pessoas. Meu amado, toma uma vergonha. A Bíblia diz que o que usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Quem usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Não. É por isso que vira e mexe a igreja faz um rodízio. Um monte de gente sai pela culatra, sai pela janela, nem tchau para o pastor dar. E eu também não estou interessado, porque é mais fácil fugir da igreja do que abandonar a vida de pecado. É mais fácil. Estou indo embora. Estou indo para um outro lugar que me acolha melhor. Vai lá, meu amado. E depois vocês vão tudo junto para o inferno. Acolhimento e pecado é diferente. É diferente. O adultério, ele não nasce adultério. Nós precisamos guardar o nosso coração. É aquele abraço que não é verdadeiro, com intenções por trás. Nós temos um momento de comunhão aqui. Amém ou não? Quem gosta do momento de comunhão aqui? Deixa eu ver. 90% da igreja gosta. A gente vai parar o momento de comunhão por causa de filhos do diabo? Ou os filhos do diabo vão colocar suas consciências e suas mentes sujas em Deus para serem lavadas, suas consciências como com água limpa, e entender que ele não está abraçando uma prostituta, mas que ele está abraçando a sua irmã de sangue. Minhas irmãs, cadê as mulheres dessa igreja? Levante a mão, vem cá, irmã Irani, vem cá. Deixa eu ver as mulheres dessa igreja, cadê elas vieram hoje? Se você perceber qualquer coisa, primeiro você me fale. E segundo, você faz só isso aqui, ó. Deus abençoe. Pode ser no momento da comunhão, seja o que for. Se você perceber qualquer coisa, só isso aqui, ó. Agora, se é irmão, se é irmã, nós vamos crescer, obrigado, nós vamos crescer em graça, vamos crescer em comunhão. Obrigado, minha querida. Nós não vamos deixar de ser uma igreja abençoada, uma igreja quente, uma igreja poderosa, uma igreja animada, uma igreja poderosa por causa de gente perversa, não. Nós vamos ter que nos arrepender, amém? E se não quiser se arrepender, tem que procurar outro lugar. Procurar outro lugar. Que aceite pecado, safadeza, pilantragem, procure outro lugar. Porque na casa de Deus, não. A irmã tem que vir aqui e o marido dela tem que se sentir seguro. A menina tem que vir aqui e o pai dela tem que se sentir seguro. Que estão aonde? Na casa de Deus. E Deus está nos chamando. Deus está nos chamando hoje aqui para esse ministério. A Bíblia não é um livro de regras bobas e antiquadas. É um livro que nos ensina a reconhecermos aquilo que representa a vontade de Deus para nós. E a Bíblia sempre apontará em duas direções. Primeiro, como um espelho, ela aponta para o nosso pecado. E segundo, ela aponta para Cristo, que pode resolver o nosso problema, nos perdoar e nos salvar. Deus está nos chamando para isso hoje. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que nós precisamos, homens e mulheres cristãos, aprender a nos vestirmos de maneira adequadas em cada ocasião. A gente não dita a regra de como você tem que se vestir. Aqui nessa igreja não. Aqui a gente não dita a regra. Agora, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo vai dizer: da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição na sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção. Agora, uma igreja que não suporta uma palavra que diz: não mostre a barriga, não mostre as costas, não mostre os seios, não ande pelada, essa igreja não está pronta para ir para o céu.
E aí tem que tolerar ministros, líderes, pessoas que querem cargos na igreja, andando pelados e chamando a atenção das pessoas. Gente que não pode dar um glória a Deus no culto, que está com a barriga de fora. Esse lugar é a casa de Deus, não é a pracinha do shopping. Aqui não é a praia. Eu não vou ser o falso moralista. Na praia é praia, é praia. O combinado é você e seu marido, é praia. Agora aqui é casa de Deus, é casa de oração. A rua é lugar de testemunho. As pessoas não devem ser atraídas pelo seu corpo, mas pela glória que há na sua vida, pela graça que há na sua vida. Vocês estão compreendendo? Não é eu que estou dizendo. Nós precisamos reconhecer que a Bíblia não estipula qual tipo de roupa eu tenho que usar. Não. Do mesmo jeito que tem mulher andando parecendo uma doida, tem homem ridículo usando leg. Ele sobe no púlpito para pregar, me perdoe, vou até tirar o microfone, mas ele está com a minha. Meus irmãos, não vai subir mais nesse púlpito, pastor Michael, eu estou avisando, essa turma não sobe mais aqui. Nós estamos subindo aqui para glorificar a Deus, não para chamar a atenção de ninguém. Toda a luz desse lugar, a estrela desse lugar é Jesus de Nazaré, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. A ele todo louvor, toda glória pelos séculos dos séculos. Quer chamar a atenção nessa igreja? Se alguém aqui quer chamar a atenção, seja cheio do Espírito, porque você vai chamar até a minha atenção. Começa a ser aquele que dá glória, começa a ser aquele que dá aleluia. E aí você vai começar a chamar atenção nesse lugar. Quem é esse homem de Deus? Quem é essa mulher de Deus? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Cuidado, gente. Cuidado. Eu quero encerrar. Mas como manhã perguntou que dia era o culto de doutrina da minha igreja, é hoje. É pecado tomar um cálice de vinho? Não, já disse que não. Eu tomo com a minha esposa uma vez na vida, porque se eu tomar 2 dedos, acabou. Eu não nasci para isso. Mas é pecado? Biblicamente, teologicamente correto, é pecado? Não. Agora, eu não sei o que esses miseráveis têm na cabeça, que além de tomar, tem que postar. Satanás não usa a liberdade que você tem para derrubar os outros. Tem gente que não pode nem ver, vai se escandalizar. Você está entendendo? Tem gente que vai cair por causa de você, miserável. Tem gente que se escandaliza no homem com cabelo um pouco maior. Diego era do Ministério do Louvor, uma época estava com o cabelo aqui. Para mim o Diego estava lindo, parecendo um ator. Porque ele é bonito mesmo. Depois me paga o almoço. É igual o David, olha o David ali. Gente, pense num cara bonito, é o David. Alemãozinho, tal, ruivinho. Ah, vocês não viram? Alguém já chegou primeiro. Toda beleza rejeitada, alguém vai lá e pega. Aí, Diego bonitão, com o cabelo aqui, e ele canta, ele dava uma balançada. Assim. Ele já foi pagodeiro. Aí, meu pai da Assembleia de Deus do Belém, veio no culto aqui, veio de Pernambuco, né, Léo? Vou contar 2 coisas pra gente entrar na ceia. Aí meu pai olhou assim. Chegou em casa, meu pai disse assim: aquele menino do cabelão da tua igreja. Eu já estava preparado, né? Eu disse: é o que, painha? É ministro de louvor? Digo: é ministro de louvor. Tua igreja também, viu? Ali era uma questão cultural. Eu não poderia chegar nele e mandar cortar o cabelo. É uma questão cultural. Ele que engolisse o cabelo do Diego. Ponto. Ele que... E se ele vê o Ramon, líder de louvor, tatuado do sovaco à cabeça do dedo? Vai mandar fechar. Agora, aconteceu um fato com meu pai que poderia ser evitado, para que Deus fosse glorificado e que meu pai não fosse escandalizado. Tinha um caldinho que a gente costumava ir aqui na Hageb Shof. Eu, Mário e algumas pessoas viciados nesse caldinho, né? Gente, era um forró, bodó. Umas caixas de som quase maior dessa igreja, mas o caldo era bom. Acabava o culto, às vezes nós ia comer esse caldo e um cara só cantando, ninguém no bagulho. Você chegou aí, negão? As caixas de som fazendo. Eu digo: meu Deus, que humilhação para comer um caldo, mas era bom. Aí meu pai chegou, quis fazer uma presença. Vamos comer um caldo. Chamei uns caras e um pastor auxiliar na época, que também não está mais aqui. Todo mundo pediu um caldo, um suco ou um refri. Aí esse pastor, porque tinha a liberdade de Cristo, ele pediu uma taça de vinho. Na frente de quem? Do meu pai.
Até então ele era pastor. Meu pai não aguentou chegar em casa, gente. No meio do caminho ele disse assim: teus pastores estão tudo perdido. Beleza que aquele irmão tomou uma taça de vinho, mas não podia ser na casa dele? Sim ou não, igreja? Sim. Esse é o abuso da graça que nós fazemos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que se você realmente está na graça de Deus, você deve abrir mão de toda a liberdade que você tem para que uma pessoa seja salva. Não é que você não é livre, é porque uma alma tem mais valor do que a sua liberdade. Está compreendendo isso? Então, o Senhor quer que nós vivamos isso. Então, se vestir bem, saber se vestir em cada ambiente, não é legalismo, é reverência. Quem está vindo para o culto, não está vindo para a praia. Quem está vindo para o culto, não está indo para o shopping. Quem está vindo para o culto, não está indo para a piscina. Amém? Lá é problema seu. Se você é filho, é problema seu com o teu pai. Se você é esposo, esposa, é problema seu com a sua mulher. Agora, de gravata, eu não vou para a praia. Seria mais escândalo eu na praia de bermuda ou de gravata? Seria mais estranho você lá usando seus trajes de banho ou você com um vestido de 7 amarras e ainda ouvindo corinho no celular? Você está compreendendo? Cada lugar é um ambiente próprio e Deus vai discernir isso no teu coração. Tem pessoas que Deus cobra umas coisas e tem pessoas que Deus cobra outras coisas. Mas de todas Deus cobra santidade, bom senso e vergonha na cara. De todas Deus cobra, de todas. Então, queridos, nós homens que somos mais tentados, nós homens que somos mais atribulados, nós homens que somos aguçados pelos nossos olhos, vamos guardar o nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa, se você quiser anotar, anota para refletir durante essa semana. Jesus entra pela porta que nós abrimos. Satanás entra pela porta que esquecemos de fechar. A porta é a mesma. Se é para as coisas de Deus, abra. Se é para as coisas da carne, fecha. A impureza sexual é um falso Deus que exige adoração. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? A impureza sexual é um falso Deus que exige adoração. Ela exige uma visitada numa página pornográfica todos os dias. Ela exige que as pessoas troquem o foco dos seus cônjuges por qualquer outra coisa todos os dias. Eu escrevi que a impureza sexual é um falso Deus tão sério que ele exige adoração diária e devocional diário. Quantos de nós já passamos quanto tempo assistindo coisas que não deveríamos? Estamos adorando e fazendo o nosso devocional. Devocional com prostitutas, entre outras coisas. Mas para Deus a gente não tem tempo. Para Deus a gente não tem tempo. Olha para tua esposa. Olha para tua esposa e fala para ela assim: me ajuda. Fala para sua esposa: me ajuda. Você sabe quando eu fui livre das coisas? Quando depois de muita pancada e do Casados para Sempre em 2007, quando eu confessei todas as minhas coisas para minha esposa e ela entendeu que ela tinha um homem fraco do lado dela. Pode fazer as contas, 2007, eu sei que vocês vão fazer conta, mas tempo já que eu estou liberto. Quando a minha esposa pôde saber quem era o Fábio de verdade, cheio de adultérios no coração, cheio de desejos sexuais ilícitos e todo tipo de lixo havia dentro da minha alma. E a sua esposa, querido irmão, é a única pessoa que pode te ajudar. Amém? Eu sei que tem coisa aqui que eu vou falar na mesa para casais que é muito pesado, mas a sua esposa é a única pessoa que pode te ajudar. Então corre para ela, brinca com ela, beija ela. Se é para fazer zoeira, faz juntos os dois. Se é para tirar o sarro da cara dos dois, faça amizade com seu cônjuge. Seu cônjuge não é seu objeto sexual, faça amizade.
Eu estou para responder uma pergunta que entrou na minha caixinha há 5 dias. Não sei se respondo amanhã ou terça, porque eu tenho uma mais grave para responder. Mas a pergunta dizia: pastor, qual o sinal de um casamento que está fracassando? Eu tenho 3 sinais para pontuar, será a minha resposta. Primeiro, quando acaba o amor. Segundo, quando acaba o respeito. Terceiro, quando acaba o beijo na boca. Seu casamento está correndo risco. Porque todos os homens que estão aqui, levante as mãos, só quem é homem. Todos os homens aqui gostam de beijar, sim ou não? Quem não gosta de beijar diz amém. Então, se você não está beijando, eu estou falando algo sério que pode salvar seu casamento. Estou falando algo sério para salvar seu casamento. Se você não está beijando o seu cônjuge, você está colocando seu casamento em risco. Isso é sério. Eu tenho recebido muitas reclamações de muitos homens desta igreja que não há mais beijo no relacionamento. Quando há, é um selinho, que não é beijo. Tem países ao redor do mundo que selinho é cumprimento natural. Tá bom para vocês? Então, minhas irmãs, nada é desculpa para o pecado, mas cuidado com o que você não oferece em casa. E vocês, irmãos, digam, cadê os homens agora? Deixa eu ver vocês. Digam todos os dias às suas mulheres suas necessidades, todas elas, de um beijo, de um abraço. Todos os dias digam, até que elas entendam as suas necessidades, para que seu casamento esteja a salvo. Amém? Amém, igreja? É uma responsabilidade do homem e da mulher manter e nutrir esse relacionamento. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Queridos, vamos aplicar essa palavra esta noite? Confesse as suas culpas. Não negue que você precisa de ajuda. E quando você for ajudado, siga o conselho. Tinha uma caixinha de remédio aqui esses dias, ainda está por aí? Não? Já foi para o lixo? Tinha um remédio aí. Alguém tem um remédio aí? Rapidinho para me dar, seja qualquer coisa. Só preciso de uma cartela de remédio. A pastora, nossa dipirona de cada dia. E de 1 grama, e que foi roubado da minha bolsa. Porque eu procurei ontem e não achei. Aqui está, queridos irmãos. Sabe qual é o nome disso aqui, pastor Mike? Você sabe o nome disso aqui? Nessa pregação de hoje? Vamos dar um nome para essa cartela? O nome disso é aconselhamento pastoral. E aí a irmã Irani chega para mim e fala assim: pastor Fábio, que dor de cabeça que não passa. Aí eu, meia hora na sala pastoral. Toma, irmã Irani, o aconselhamento. Todo dia você toma um. Amém. Segura. Quantos comprimidos tem aí, irmã? Tem 5 comprimidos. Eu entreguei para ela o aconselhamento. Todo dia ela toma. Em 5 dias ela está curada. 5 dias passou. Irmã Irani, me devolva o feedback do aconselhamento. O que a senhora fez com o aconselhamento que eu te dei? Não tomou nenhum. Vai ser curada? Vai ser curado? Adianta vir para a sala pastoral ouvir e não fazer? Não. É simples assim, igreja. Quando os pastores ministram, vocês precisam agir. Quando os pastores liberam, vocês precisam se mexer. Amém? Não adianta remédio em casa sem tomar. Tem que tomar o remédio. Tem que tomar o remédio. Tem que agir. Amém, igreja? Confesse seus pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem abandono. Não existe evangelho sem arrependimento. Pastor, o que eu tenho que fazer? Assuma seu pecado, resolva seu problema e decida ter uma vida nova. Quantos nessa noite querem assumir os seus pecados? Quantos nessa noite querem resolver o seu problema? Quantos nessa noite nessa manhã querem ter uma vida nova?
O caminho para a vida nova é reconhecer o pecado, resolver o seu problema e receber de Deus uma nova vida. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Amém. Amém. O jovem que está errando, Deus não vai casar por vocês. Vocês precisam casar. O casal que está amaziado, Deus não vai marcar o casamento por vocês. Vocês têm que marcar. Para sair do pecado, gente. O casal que está em adultério, Deus não vai resolver por vocês. Vocês vão precisar resolver. Vocês estão entendendo? Assumam seus erros. Resolva seus problemas. E decida ter uma vida nova. Amém. Quantos aqui têm a fé inabalável de que Jesus pode tirar Lázaro de dentro da sepultura? Pastor Mike tem, em todos os milagres houve uma parceria. Jesus com a parte dele e as pessoas com sua parte. Jesus tirou Lázaro da sepultura, diga glória a Deus. Mas Jesus não removeu a porta que estava no sepulcro. Você precisa tirar a porta. E aí eu vejo pessoas que começam a odiar os seus líderes porque são confrontados. Eu e a pastora dizemos isso com a boca cheia e com propriedade. Nós gostaríamos de, quando nós estivéssemos namorando, nós gostaríamos de ouvir palavras como essa. Nós gostaríamos de, quando nós fomos recém-casados, de ter pastores como nós somos, que cuidassem do nosso casamento, que mandassem a gente tomar vergonha, que ensinassem ela a fazer a parte dela, que ensinassem eu a fazer a minha. Mas infelizmente, nos meus 5 primeiros anos de casado, eu tive pastores que olhavam para mim e falavam assim: você faz a obra, sua mulher não faz, Deus vai matar ela. Deus vai te dar outra mulher. E eu ainda dizia amém. Dentro da minha casa, na frente da minha esposa. O nome disso é desonra, falta de aprendizado. E aqui vocês estão aprendendo. Não vai crescer quem não quiser. Pastor Léo conhece a gente da pior fase à melhor fase. E por isso ele segue o nosso testemunho. Porque ele sabe o Deus que pode fazer coisas novas na vida das pessoas. E esse mesmo Deus poderá fazer algo novo na tua vida em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Põe a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, eu quero ser puro. Me ajuda. Eu não sei o que fazer. Me dá sabedoria. Me dá graça. Guarda minha boca. Guarda os meus olhos. Guarda o meu coração. Me ensina, Senhor. Eu não quero. Eu rejeito essa vida de pecado. Espírito Santo, se eu tiver que ficar só para viver teu propósito, eu vou ficar. Jesus, eu abro mão de tudo e qualquer coisa. Só não abro mão da tua presença, do teu amor e da tua graça. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor falou o que eu precisava e não o que eu queria. Me ajuda, Senhor, a agir, a sair do buraco que eu me enfiei, Senhor. Santidade na minha vida, Senhor. Trabalha, Jesus. Se você for ousado, diga: Espírito Santo, eu abro meu coração. Tira, Senhor, o amor pelo pecado, pelos prazeres e por aquilo que a palavra condena. Coloca amor, Senhor, no meu coração pela tua palavra. Só os solteiros diga: Espírito Santo, não me deixa cair. Guarda a minha vida. Diga: Senhor Jesus, se eu estiver caído, me ajuda a resolver e a me levantar. Homens, repitam: Espírito Santo, conduz meus olhos, a minha boca e o meu coração. Perdoa, Senhor, os meus pecados, os falsos desejos. Os demônios, Senhor, têm se levantado contra a minha vida, mas eu repreendo agora. Espírito Santo, brinda meu coração, brinda minha mente, em nome de Jesus. As mulheres, Espírito Santo, nos ajuda a guardar tua palavra. Espírito Santo, meu corpo é para a tua glória, é para a tua honra e para o teu louvor. Diga: Senhor Jesus, que as pessoas se apaixonem pela essência que há em mim e não pelo meu corpo. Me ajuda a falar, a andar, a me vestir para a tua glória, em nome de Jesus. Senhor, abençoe a sua igreja. Aplauda Jesus, amém? Graças a Deus.